Você tem ou teve um professor que não vai esquecer pelo resto da vida? Aquele mestre que todo mundo gosta, que deu bons exemplos? E quais seriam as características de um bom professor? Quem responde pra gente é o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, Soler. Bom dia, Gisele. Bom, a gente está falando de uma profissão que certamente marca a vida de todos nós, né? Nem sempre para o bem, né? Mas a gente lembra das broncas que levava e tal. Eu vou começar por aí, essa questão das broncas, né? É normal o professor dar broncas e a família tem que entender isso de uma maneira adequada? Claro que isso tem limites. É normal e é importante que o professor saiba da bronca. A bronca bem dada, ela corrige o comportamento da turma e faz com que os alunos se conscientizem de que estavam extrapolando. Aí volta para o trabalho que tem que acontecer dentro de sala de aula. Então o professor tem que saber da bronca e tem que dar bronca. Ele não pode se abster disso. É a responsabilidade do professor. Tem professor que, ao invés de dar bronca, diz assim: na próxima vai para a coordenação, vai para a direção. Ele faz uma transferência da autoridade, ele terceiriza a autoridade dele. É justamente esse professor que tira aluno da sala de aula, é o que mais vai tirar. Porque ele não consegue manter a disciplina dentro de sala de aula, porque, claro, está cada vez mais difícil, justamente porque a criançada está chegando em sala de aula hoje sem os bons modos, né? Não respeita o colega, não respeita nem o professor, então está muito difícil dar aula. Mas se eu tiver como professor a ação de simplesmente retirar de sala de aula, os alunos já leem isso como: esse professor não dá conta da gente não, vamos testar. Inconscientemente eles começam a piorar dentro de sala de aula. E aí o professor acaba não trabalhando por causa disso, vai ter que lidar mais com disciplina do que com conteúdo escolar. Agora, eu sempre tive um pouco de dificuldade em matemática, até que tive uma professora que era querida, brincalhona, amiga, genial, e eu tirei vários 10 em matemática, porque era meio raro. Essa relação, o gostar do professor, facilita na aprendizagem? Mas facilita e muito. Nós temos 3 características que determinam qual é o bom professor, aquele professor inesquecível que o Soler estava falando. A primeira característica é vínculo. O professor tem que saber fazer vínculo com o aluno, tem que acolher o aluno tem que se sentir respeitado, amado, porque aí, em contrapartida, ele também vai fazer isso com o professor. Então, a primeira grande característica é gostar do aluno e o aluno gostar do professor, construção de vínculo. A segunda é didática. Não adianta o professor ser um gênio, saber tudo sobre a matéria e não sabe explicar. Então ele tem que ter metodologias adequadas para explicar os conteúdos da disciplina dele. E então, assim, esse professor que tem essa disciplina, que tem essa didática, ele pega um conteúdo extremamente complexo e facilita para o aluno. E aí o terceiro é o exercício da autoridade. O professor tem que ser autoridade dentro de sala de aula para conduzir então a disciplina. Então o professor que tem essas 3 características nele, a gente vai perceber: nossa, esse professor é bom mesmo, esse cara, com ele eu aprendo e eu gosto da matéria, como você disse. Não tem só aquela coisa do professor que quer ser amiguinho, vamos dizer, da turma, fala a linguagem do jovem, quer falar, às vezes, palavrão, vamos dizer assim, ou termos que não se adequam a uma sala de aula, nem sempre. Essa característica a gente chama do professor banana, né? O professor banana é aquele super legalzão, é amigo de todo mundo, os adolescentes adoram ele, mas no inconsciente do adolescente fica assim: esse professor gosta muito de mim, ele não vai me reprovar. Aí ele próprio, como aluno, não se dedica suficientemente, ele não se esforça como deveria. Então nós precisamos ter um professor que exerce, sim, a autoridade. Se ele exerce a autoridade com sabedoria, com tranquilidade, com controle emocional, ele passa a ser referência. Aquele professor que estoura, grita dentro de sala de aula, perde as estribeiras, né? Esse professor, ele é visto como alguém que não é referência emocional. Aí o aluno nem liga para ele, não gosta desse professor. Mesmo que esse professor, em outro momento, seja super queridão e tal. Tem que exercer autoridade. Agora, antigamente os pais se orgulhavam muito de ter um filho professor. Hoje em dia isso é um pouco diferente por conta dos baixos salários, falta de estrutura mesmo para trabalho. Um filho que demonstre interesse em seguir nessa profissão, qual deve ser a reação dos pais? Pois antigamente era isso mesmo, era
Era questão de honra um filho ser professor. Nossa, maior orgulho uma filha, né, ser professora. E hoje já mudou bastante isso, justamente pela falta de valorização da carreira. Mas, no entanto, a gente precisa, como pais, fazer a seguinte reflexão. Tem muitos pais que sonham com filho médico, filho engenheiro e tal, filho advogado, mas não querem nem saber que ele seja professor. Faça a seguinte reflexão como pai. É melhor você ter um professor realizado do que um engenheiro frustrado.